Olá, meus amigos, muito bom dia. Dia nublado em Salvador aqui, sem muito sol. Bom dia, Raíssa, tudo bem? Vamos lá, vamos chegando. 7h16. Bom dia, bom dia. Deixa o pessoal ir chegando aí. Bom dia, Maria. Tudo bem? Maria, eu acho que é a sua primeira vez aqui, né, no nosso papo matinal. Seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Vamos lá, vamos esperando o povo ir chegando. Pra gente começar. Vamos lá, pessoal. Vamos espreguiçar aqui pra gente começar nosso papo matinal de hoje aqui, a nossa meditação diária aqui sobre um assunto de relevância para o nosso dia, né? Que possa elevar um pouco a nossa alma, a nossa forma de viver, a nossa vida, o nosso coração. Bem, meus amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês aqui um pouquinho sobre o plano de vida, né? Ontem eu comecei falando com vocês assim, e eu vou fazer uma série aqui, né, de alguns dias, falando um pouco sobre o plano de vida. O que é um plano de vida, né? A gente tratou um pouco disso ontem no nosso papo matinal. Bom dia, é o Arthur? É Arthur? Eu acho que é assim. Beleza. Bom dia, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, hoje, a partir de hoje a gente vai começar aqui uma série falando um pouco sobre o plano de vida, né? Já falamos ontem um pouco sobre a importância, né, da gente ter um plano de vida, né? Falamos um pouco sobre essa característica do homem, o homem que é em árabe insan, né? Aquele que esquece, um ser esquecente. E o plano de vida ele é de alguma forma um remédio para essa característica falha nossa, né, como seres humanos, de sempre esquecermos as coisas fundamentais da vida. Então é importante que a gente tenha um plano de vida, que a gente tenha uma estratégia, um planejamento bem traçado para que a gente possa viver, né, a nossa vida, sobretudo apontando toda ela para aquilo que é fundamental na nossa vida, para aquilo que dá um sentido para a nossa vida. Então nós falávamos sobre sobre essa relação, sobretudo dessa vida com Deus, né? Desse plano de vida. Um plano de vida ele começa sendo arquitetado com a gente montando na nossa vida quais são os espaços que nós concedemos a Deus, aquele que nos criou, aquele que pode apontar o destino último de toda a nossa vida. Então é importante que a gente tenha um plano de vida. Um plano de vida que a gente não chama de programação de oração, de outras coisas, porque realmente ele precisa ter unidade, ele precisa ter um plano de vida mesmo. Por quê? Porque vai englobar dentro desse plano de vida a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, a nossa vida no nosso trabalho. Todas essas coisas precisam ganhar uma unidade, de tal forma que eu possa dizer aqui para você que dentro dos meus momentos de oração eu trago nesses momentos a minha família, eu trago nesses momentos o meu trabalho. Mas eu levo para o meu trabalho também a minha família, e levo para o meu trabalho a minha vida de oração. E veja bem que aqui
né, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não se transforme em esquisitões, né, em pessoas caricatas. Quando eu digo para a gente levar Deus para o nosso trabalho, eu não digo de forma alguma para que você pegue seu terço e comece a rezar durante o teu expediente, né? Ou que então você pare de atender o seu cliente, que você está aí, e você fala assim, não, peraí que agora está na hora da minha oração. Aí tu fecha a tua porta e vai... Não, isso é muito pelo contrário, não tem nada de unidade de vida aí. O que tem aí, na verdade, é uma fragmentação. Você está segmentando momentos no seu dia para fazer cada coisa. Existe uma passagem conhecida de São Francisco de Assis nas obras franciscanas completas, né? Em que Francisco certa vez fala com Frei Leão o seguinte: irmãos, preparem-se que nós vamos sair hoje para pregar o Evangelho. Então São Francisco pega os irmãos, dá uma volta na praça e volta. E aí as pessoas vão e dizem assim, os irmãos dele colocam essa questão, né? Mas Francisco, nós não íamos pregar o Evangelho? E aí Francisco para e diz, e o que fizemos hoje? A nossa vida é o Evangelho. Então, quando eu falo sobre essa questão de levarmos Deus para o trabalho, nós levamos Deus nos nossos comportamentos, nas nossas correções de atitudes, na nossa forma leal de tratar alguns assuntos importantes, na nossa forma justa, através das virtudes. Por isso que é tão importante a gente ter esse trabalho, né? Viver sempre com consciência. E quando eu digo que levar Deus para o trabalho para Deus, não significa que você vai trabalhar na hora que você reservou ali para fazer a sua oração. Muito pelo contrário, aquele momento ali a atenção principal é da oração. Mas ali você vai fazer um pedido pela sua vida, do seu trabalho. Você vai se comportar diante de Deus pedindo graças para que amanhã você possa melhorar nesse ou nesse relacionamento com fulano, com ciclano, com seu chefe. Então por isso a importância toda do plano de vida. E a gente vai começar uma série aqui, no qual eu devo ficar pelo menos uns 5, 6 dias falando sobre isso com vocês. E hoje eu gostaria de pontuar uma situação muito importante dentro de um plano de vida, né? Um plano de vida tem um começo e um fim. Nós, seres humanos, como temos essa característica, né, que o árabe reporta muito bem, né, quando chama o homem de insan, ou seja, aquele que esquece, essa característica esquecente do ser humano, ela tem algumas consequências. E uma dessas consequências, que a gente observa muito claramente na nossa vida, é o seguinte: quando nós olhamos para o princípio das coisas, às vezes nos esquecemos do fim. Quando nos preocupamos com o fim, nós esquecemos dos princípios. Explico para vocês. Já faz 5, 6 anos que eu comecei a atender. E esse atendimento, né, que eu faço com as pessoas, sobretudo no ramo da orientação familiar e da psicoterapia, da terapia individual, né? Ah, mas com o que você trabalha? Me explica aí um pouquinho mais, né, nesse aspecto. Eu faço atendimentos de pessoas que vivem problemas na sua família, né? Vivem problemas de harmonia familiar. Então, às vezes, estão vivendo um processo de divórcio, é um problema com muita dificuldade na educação dos filhos, no relacionamento dos pais, ou às vezes qualquer coisa que possa mexer na questão da harmonia familiar. Ou então, muitas das vezes, as pessoas que têm problemas próprios, né? Poxa, Maurício, eu vivo uma realidade aqui de vício em jogo, vício em pornografia, vício em comida, né? Eu não consigo parar de comer, isso tem comprometido a minha saúde, o meu bem-estar, a cumprir a minha vocação como casado, como às vezes vem alguns religiosos conversar também, né? Cumprir a sua vocação como sacerdote, como religioso. Então, eu trabalho ajudando essas pessoas nesse quesito. E como é que isso tudo começou, Maurício? Isso tudo começou porque eu sempre tive interesse por esses assuntos, a princípio pela minha própria vida, para que eu mesmo pudesse me aperfeiçoar na minha vocação, na minha vida. E passei muito tempo estudando sobre os assuntos, né? Me interessando e estudando. Um dia
um grande amigo com quem fui conversar, que eu mesmo estava passando por um problema, ele pontuou essa questão na minha vida, de que faltava eu colocar isso mais a serviço. Que colocar isso a serviço fazia parte da perfeição da minha personalidade. Da minha personalidade. Eu precisava parar de ficar guardando os conhecimentos, os estudos só para mim. Isso leva a um intelectualismo perdido, né? A nossa vida, quando a gente conhece, quando a gente encontra uma verdade, a gente precisa colocar essa verdade a serviço do outro, a serviço de uma comunidade. E foi assim que eu procurei colocar um pouco das coisas que eu estava estudando, que eu estava lendo, que estava aplicando na minha vida e funcionando, a serviço de outras pessoas, né? Então esse foi o quê? O princípio do porquê que eu comecei a fazer aquilo. E comecei a atender, só que obviamente nos atendimentos, o que começa a acontecer? Isso toma tempo seu. Eu dedico hoje, em média, 2h30 por dia aos atendimentos, às pessoas que eu faço à noite. Tem alguns pacientes aqui que me acompanham. Só que, se eu dedico 2h30 do meu dia, são 2h30 que eu preciso tirar de um outro lugar. Então isso é um ofício. Para mim, que sou um homem casado, preciso sustentar uma família, isso é um ofício. E aí, qual é o cuidado que o Maurício precisa ter? Se é um ofício, eu começo a ganhar dinheiro com isso, né? Meus amigos, eu atendo 2 pessoas por dia e quem é meu paciente sabe aqui. Eu estou muito longe de ficar rico, tá? muito longe disso. Mas eu estou querendo chamar a atenção para vocês para uma seguinte questão. Quando nós nos aproximamos dos princípios, nós esquecemos dos fins. E quando nós olhamos para os fins, às vezes esquecemos dos princípios. Então, quando o Maurício começou a atender pessoas para poder ajudá-las, para poder exercer a sua vocação, eu comecei a gastar 1, 2, 3 horas atendendo pessoas. E muitas pessoas eu atendi, por exemplo, de graça. Só que eu estava reservando 3 horas do meu dia. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma esposa. Eu trabalho na Marinha. Cara, começa a acontecer um desequilíbrio, né? Por quê? Porque eu estou muito preocupado do porquê eu estou começando aquilo, mas eu esqueço que o meu trabalho também tem uma finalidade. E que essa finalidade ela não pode atrapalhar outras coisas importantes da minha vida e às vezes até mais importantes em algumas situações. Mas se eu começo então a olhar muito fortemente para o dinheiro, para uma finalidade, tu tá atendendo pessoas, eu me perco do princípio. Eu começo a esquecer do porquê que eu comecei a fazer aquilo. Meus amigos, quantas vezes isso não tem sido o problema de muitos empreendimentos que começam bem, que se perdem no meio do caminho porque esquecem a finalidade pelo qual estão fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. É fácil hoje você achar uma escola para o seu filho? Uma boa escola para o seu filho? Que comungue um preço justo, com um bom ensino e out de questões ideológicas? Procure na sua cidade até mesmo as escolas católicas tradicionais que têm 200 anos, 300 anos. Muitas delas começaram com princípios maravilhosos, maravilhosos. Quantos santos na Igreja Católica não foram santos defendendo e levantando a bandeira, por exemplo, do ensino, da educação? A gente pode lembrar de vários aí, cara. Dom Bosco é um deles, por exemplo. Os salesianos, para quem não sabe, nasceram de uma inspiração, de uma iniciativa de Dom Bosco, né? E o nome é salesianos porque vem da linhagem lá de São Francisco Sales, né? Por isso salesianos. A gente tem lá os colégios maristas aí pelo Brasil inteiro, não é verdade? E aí você começa a olhar que dentro dessas próprias escolas hoje corrompidas, sabe? Dadas profundamente ao dinheiro, você vai pagar uma mensalidade para uma criança, é 3, 5 mil reais. Vai, comenta aqui comigo. Esses dias eu fiz uma pesquisa aqui. Quem de vocês aqui, que estão aqui comigo, ganha mais do que 8 mil reais? 9 mil reais? Vão ter alguns que vão levantar a mão, mas a grande maioria estão nessa média.
E aí você vai pagar 5 mil reais para um filho. Não dá para ter 2 filhos, pô. Não dá para ter 2 filhos. Então perceba, assim, até nos bons empreendimentos que começaram com um bom princípio, se perderam um pouco na sua finalidade. Assim acontece com a nossa vida. Assim acontece conosco, porque nós somos insã. Homens que esquecem as coisas fundamentais da vida. E quando olhamos fortemente focados, né, para o porquê estamos fazendo aquilo ali, porquê começamos aquilo ali, esquecemos para onde estamos indo. E quando olhamos para onde estamos indo, esquecemos porque começamos. Tá entendendo? Então, grande parte da nossa vida, do equilíbrio da nossa vida, é a gente aprender a se manter nesse meio, se manter num equilíbrio, né, justo, sem se esquecer de onde saímos e por que começamos alguma coisa, e sem se esquecer para onde estamos indo. O plano de vida, ele busca ser um remédio para isso também. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o seguinte, cara, vocês já fizeram planejamentos de fim de ano, né? Aquelas promessas de fim de ano, né? Esse ano eu vou melhorar nisso, daquilo. A gente chama dentro da administração, né, de planejamento a longo prazo, ou de talvez um planejamento estratégico. É uma coisa que é um plano mais abrangente e que está olhando para o longo prazo. É claro que nós precisamos ter isso tudo, né? Ter esse horizonte de aonde queremos chegar a longo prazo. Mas a gente precisa ter a certeza de que a história de um longo período, né, ela é feita em pequenas unidades. E com o tempo o homem foi percebendo que uma boa unidade para se fazer isso é o dia. O dia simbolicamente tem um nascimento e uma morte, assim como a nossa vida, né? Agora estamos aqui conversando. Por que eu faço papo matinal aqui 7h15 da manhã? Porque eu sei que esse é um momento próximo do momento que vocês estão acordando. Porque eu sei que esse momento, ele é caro para nós, porque às vezes uma coisa que começa mal, vai mal. Se o nosso dia começa mal, às vezes o nosso dia vai terminar mal. Então, o papo matinal, ele visa remediar um pouco os princípios. Como eu estou começando o meu dia? Qual é a motivação que eu estou começando? Qual é o meu propósito nesse dia? Não é o propósito da minha semana, não é o propósito do meu ano. Isso tudo é importante também. Mas o meu dia, o que eu preciso hoje para terminar o meu dia bem? E aí nós erramos muito nisso tudo. Por quê? Porque às vezes somos ousados demais nos nossos planejamentos. Eu não posso esperar que em um dia eu me transforme na pessoa mais generosa do mundo, que em um dia o problema do meu casamento se resolva, que em um dia o meu problema financeiro se resolva, o meu problema no meu trabalho se resolva, a minha relação com o meu filho se resolva. Mas um dia eu consigo ver as pequenas atitudes que vão construir isso tudo num longo prazo. As pequenas atitudes que vão tornar essa semana, melhor do que a semana passada. Existe um projeto para uma grande obra, a construção de uma grande igreja, um grande shopping center. Mas essa construção, ela é feita dia a dia. Ela é feita tijolo a tijolo. Cimento a cimento que foi colocado ali, trabalho a trabalho. Então a gente gosta muito de olhar, né, o resultado das coisas, mas sem ver como aquilo se constrói. A gente quer ter uma vida virtuosa, a gente quer ter uma família harmônica, a gente quer voltar a amar o nosso marido, a nossa esposa, né, ter um casamento blindado, ter efetivamente ali os nossos filhos educados de acordo com os nossos princípios, mas a gente esquece que isso é um esforço de todo dia, é um devagar e sempre. É uma constância que vale muito mais do que uma intensidade. Então o plano de vida, nós marcamos com 2 estacas, um início e um fim do dia. E aqui eu quero sugerir para vocês, né? Como nós começamos o nosso dia? Como nós começamos o nosso plano de vida? Se nós queremos viver segundo um princípio alto da nossa vida, né? É claro que a gente tem pequenos objetivos, tá, na nossa vida. Por exemplo, a gente às vezes está passando um momento que a gente quer se estabilizar financeiramente, ou um momento que a gente quer voltar a ter uma harmonia familiar. Mas lembre sempre do seguinte, né? Existe um guarda-chuva maior nessa história toda, que é o guarda-chuva do sentido da nossa vida.
aquele guarda-chuva que Santo Agostinho fala para nós, né? Fomos criados para vós e o nosso coração não repousa enquanto não descansar em vós. Antes mesmo desses pequenos objetivos da vida, o maior objetivo da nossa vida é servirmos para aquilo que fomos criados e podermos chegar a um dia, a um estágio de perfeição no qual Deus nos conduzirá ao céu. Isso é o final de tudo. Então, esse é o primeiro rito ordenador da nossa vida. O nosso plano de vida, ele precisa respeitar em tudo esse caminho espiritual para onde estamos indo, para aquilo que é mais abrangente na nossa vida. Mais abrangente na nossa vida. Não é isso? Então, por exemplo, pegando aqui um exemplo bem humano. Maurício, eu estou fazendo aqui um planejamento financeiro no qual eu quero chegar a tantos momentos da minha vida com tanto de dinheiro, né? Ou tanto aqui capaz de eu viver de renda, exemplo, né? Só que no meio termo aí, vão haver pequenos projetos que vão empregar esse dinheiro. Esses projetos que eu escolher, eles vão ter que estar a serviço desse projeto mais abrangente. Na vida do homem, a principal economia é a economia da sua salvação. Então a tua vida, a minha vida, ela precisa estar subordinada a isso. Então é assim que a gente marca as duas estacas do início do nosso dia. Então no início do nosso dia, a primeira coisa que a gente deve fazer é um oferecimento do nosso dia. É uma breve oração no qual a gente oferece o nosso dia, né? E aí existem diversas fórmulas que vocês podem buscar, né? Tem uma especificamente que eu gosto muito, né? Que é um costume grande de muitas pessoas fazerem, que é ao princípio do dia levantar e conversar, né? Eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração, vos dou graças por me ter descriado, feito cristão pelo santo batismo e me conservado nesta noite. Receba as ações deste dia, fazei que elas sejam feitas todas segundo a vossa santa vontade. Para a maior glória vossa, preservai-me do pecado de todo mal, que a vossa graça esteja sempre comigo e com todos aqueles que me são queridos. Isso é um oferecimento do dia. Outro oferecimento, esses dias eu postei no story ali, uma outra forma de fazer, né? Inspirai-nos, Senhor, e ajudai-nos a realizar, para que por vós comece e por vós termine tudo aquilo que fizermos. Se nós aprendemos a fazer isso, nós já setamos a nossa mente, o nosso coração, a começar o nosso dia sobre a ordem de alguém, sobre a ordem de um comandante, sobre a ordem de alguém que direciona os nossos esforços. Assim, o meu trabalho, o meu relacionamento com a minha família, todos eles vão ser bem feitos porque servem a um projeto maior, ao projeto da salvação da minha esposa, da salvação dos meus filhos, da salvação das pessoas que trabalham comigo e da minha salvação em última instância. E um segundo ponto, que talvez seja o problema que traz muitas pessoas à terapia. Quantas pessoas eu vejo que sabem iniciar o seu dia, mas os seus dias não têm fim. Aí a queixa da pessoa é o seguinte: Maurício, na hora que eu vou dormir, a minha cabeça não para. Ela fica acelerada e aí eu não consigo pegar no sono. Eu só vou pegar no sono lá 2 horas da manhã. Começa a vir todos os problemas do dia seguinte na minha cabeça. Eu começo a querer repensar um monte de coisa. Eu começo a traçar estratégias no meu coração. E eu falo, claro, meu amigo, o seu dia não termina, né? O seu dia não termina. Por isso eu te digo o seguinte, uma sugestão para você tentar implementar no dia de hoje. Finalize seu dia. Faça um exame de consciência ao final do dia. Faça um ritual de encerramento do teu dia. Um momento onde você para por 5 minutos e você fala o seguinte: qual era o meu roteiro para o dia de hoje? Como meu personagem se comportou no palco da vida? Ele se comportou de acordo com aquilo que eu planejei? Foi justo tudo que eu vivi? Eu fiz bem as coisas que eu deveria fazer? Fui bem ou fui mal? No que eu fui bem? Aquilo que eu fui bem, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu a graça para que eu pudesse concluir aquilo ali. Não foi somente eu, e assim eu me preservo da soberba, né? Não foi somente eu sei que eu recebi tua graça para poder concluir esse projeto, esse empreendimento. Aquilo que eu fui mal, eu baixo minha cabeça e digo, perdão, Senhor. Me desculpa porque aqui eu falhei, porque hoje eu não deveria gritar com os meus filhos e eu gritei, porque hoje eu deveria ser mais carinhoso com a minha esposa e eu não fui, porque hoje eu deveria entregar o meu trabalho com mais perfeição e não entreguei, porque hoje eu olhei para o meu coleguinha que estava na cadeira do lado lá do trabalho e eu tinha inveja dele.
E isso corroeu meu coração, me deu ciúme, me deu tristeza. E aí basta você pedir esse perdão? Não, você olha para o seu dia, para aquela pequena atitude e você diz assim: o que eu posso melhorar amanhã? Veja bem, meus amigos, não é o que eu posso melhorar amanhã num projeto macro, né? Amanhã eu serei a pessoa mais generosa do mundo. Amanhã eu serei um homem completamente diferente no meu casamento. Não, 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 não. É uma pequena atitude. Ou seja, hoje eu não sorri no meu trabalho, amanhã eu vou sorrir. Hoje eu neguei emprestar minha caneta para uma pessoa no trabalho, amanhã eu vou emprestar. Hoje a minha esposa me pediu uma coisa para eu fazer e eu fiz cara de muxoxo, né? E fiz de má vontade. Amanhã eu vou fazer com um sorriso nos lábios. Eu garanto para vocês que se vocês fizerem isso diariamente, em 1 mês, 2 meses, vocês são pessoas completamente diferentes. Vocês são pessoas que vão estar se sentindo melhor. Vocês são pessoas com uma personalidade mais madura. Vocês vão amadurecer, vão lidar melhor com o sofrimento na vida. Vai sumir uma série de neuroses da cabeça de vocês, uma série de problemas psicológicos que hoje atormentam a vida de vocês. Eu garanto isso para vocês. A história das doenças psicológicas que nós vivemos nesse mundo são a história do mau funcionamento da nossa personalidade, porque nós não vivemos de acordo com aquilo que o Criador botou no manual do ser humano. Tá entendendo? Experimenta pegar uma máquina, né, o teu carro, e começar a funcionar com as coisas da tua cabeça, com aquilo que tu acha que tem que fazer. Ah, não vou botar aqui água aqui no líquido de arrefecimento, não. Vou botar refrigerante, tá? Ah, não vou botar um filtro de ar aqui, não. Vou botar um pedaço de papel aqui, tá? Vou botar um pedacinho de papel higiênico aqui, porque serve para a mesma coisa. Experimenta fazer isso na tua vida, para você ver que se o teu carro não se arrebenta da noite pro dia. A tua vida, a minha vida, se arrebenta porque a gente é desobediente. Porque tem há 2000 anos um manual de um criador, né? Pelo menos há 2000 anos, né? Muito claramente um manual de um criador, e a gente não vive de acordo com ele. A história das nossas doenças são as histórias das nossas desobediências. São as histórias das nossas revoltas. São as histórias da nossa rebeldia. Beleza? O que eu quero dizer para vocês hoje? Cravem 2 estacas no seu dia. Faça o seu dia ter um início e faça o seu dia ter um fim. Comece oferecendo o teu dia a quem você deve oferecer. E termine seu dia examinando ele de uma forma justa, de uma forma clara, do que foi bom, do que foi mal e do que você pode melhorar nesse dia. 2 grandes desafios para você hoje. Estabelecer no dia de amanhã um oferecimento do teu dia e estabelecer ao fim do teu dia um exame de consciência. Isso foi uma pergunta que me fizeram na caixinha e por isso eu estou iniciando essa série. Para essa pessoa específica, né, que me perguntou, eu não tenho como falar tudo de uma vez só do plano de vida. Então a gente vai começar aqui essa série. Mas essa pessoa me dizia, né, eu começo o meu dia oferecendo o dia e rezo o terço. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu examina teu dia? O teu dia termina? Tu faz exame de consciência? Você já tem uma coisa aí para você trabalhar no dia de hoje, tá bom? Aqueles que não fazem nenhum dos dois, façam a partir de amanhã. Experimentam fazer um oferecimento do seu dia e experimenta. Melhor, começa a partir de hoje, são 7h40 da manhã. Dá tempo. Faz o oferecimento do teu dia e faz o exame de consciência ao final dele. Dê unidade pro teu dia. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço. Já passei um pouquinho mais aqui do horário do que de costume. Fiquem com Deus e amanhã estamos de novo aqui nesse mesmo bate-horário, 7h15 da manhã, nesse mesmo local aqui, fazendo o nosso papo matinal para iniciarmos bem o nosso dia, tá? Minha continência demorada a cada um de vocês aqui, tá? Meu grande respeito, minhas orações a vocês e estejam comigo aqui. Grande abraço.